Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História, criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises que eu coloco aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver alguma dúvida, alguma questão, não deixe de fazer nos comentários alguma crítica, eu respondo a todos. Curta o vídeo, polegar para cima, se depois você não gostar é só descurtir, aperta de novo o polegar. E é muito importante para dar visibilidade ao canal. Compartilhe se você acha que a temática tratada aqui é importante. E se você gosta dos vídeos que a gente produz com uma periodicidade mais ou menos semanal, inscreva-se no canal, aperte em inscrever, você vai estar inscrito, você recebe as notificações. Bom, eu estou fazendo um outro vídeo muito rápido em relação ao último, né? Muito perto, digamos assim, temporalmente do último produzido, por conta da volta à cena com a eleição da mesa da Câmara e do Senado, né, que está acontecendo entre ontem e hoje, das discussões sobre a reforma administrativa, apresentada agora como uma grande solução para os problemas econômicos do país pela elite econômica, pela grande mídia, né, Rede Globo e as outras TVs, e pelos deputados que têm ligações próximas, quase fraternais, com esse grande capital, né? Mais do que o interesse com o povo, é sempre a defesa do interesse do grande capital. E a reforma administrativa é a nova panaceia, é o novo remédio para todos os males, como já foi a reforma trabalhista, que retirou direitos e a gente continua com desemprego recorde, como é a reforma previdenciária, que deixou muitas famílias sem saber como será seu futuro. Então agora é a reforma administrativa, que tem, como as outras duas reformas, uma mesma função: desonerar a parte dos gastos obrigatórios do governo com aquelas atividades pelas quais o governo existe. O governo existe para dar um mínimo de garantia, na minha opinião, à sociedade, garantia de segurança, garantia de saúde, garantia de educação, e boa parte desses gastos são gastos hoje obrigatórios, para desonerar esses gastos, que são gastos normalmente com o serviço público. A reforma administrativa não é uma reforma para acabar com o direito dos trabalhadores do Estado brasileiro, dos governos brasileiros, é para liberar o serviço público. A gente tem vários vídeos aqui, peço que vocês não deixem de vê-los, para liberar os serviços públicos e seus recursos para os interesses privados desse grande capital, dessa grande mídia, desses deputados aliados a eles, para liberar esses recursos para essas pessoas, para tornar o que é público e geral em algo particular. Antes da gente começar, a gente vai falar hoje um pouco das motivações da reforma administrativa com textos do próprio governo, que deixam claro qual é o objetivo final. O que o governo quer fazer, antes de eu começar a ler, mas para mim está cada vez mais claro, quando você ler fica claro, é que o orçamento da União, o orçamento do governo brasileiro, o bolo de dinheiro que o governo tem para gastar com tudo nesse país, ele é dividido em dois grandes grupos. Um grupo, quase a metade, entre a metade, um pouco mais, um pouco menos da metade, é para pagar dívida pública, ou para rolar a dívida pública, que são empréstimos que o governo precisa fazer, né? Às vezes não precisa, mas faz assim mesmo. É a garantia, a troca, é aquilo que o mercado quer, ou seja, o dinheiro fácil do governo, mal comparando com o rendimento dos pobres, a poupança, mas uma poupança extremamente lucrativa, garantida pelo governo brasileiro. Esse recurso, que não gera um emprego, que não gera nenhuma atividade econômica, pode até gerar, mas que não é produtivo como a economia real, que o governo, por exemplo, não apoiou na crise, esses recursos são da ordem da metade do orçamento. E a outra metade é o que o governo tem que gastar com saúde, educação, segurança, previdência. Desse bolo, que é metade ou menos da metade, que é do governo real, da economia real, que é o bolo de dinheiro que faz a economia girar, faz a lojinha vender, que coloca comida na casa de cada um de nós. Desse bolo, o governo tem três grandes despesas: previdência, que é a aposentadoria dos brasileiros, saúde e educação. Previdência ele já reformou, vai diminuir. Saúde e educação são gastos que boa parte desses gastos são carimbados, ele não pode mexer. Não poderia. Com a reforma da Previdência, ele sinaliza que vai mexer, começando com os trabalhadores, mas também com as instituições de saúde, de ensino. A gente tem vários vídeos aqui, eu peço que vocês olhem na timeline dos nossos vídeos, falando sobre a reforma administrativa, ou peçam nos comentários, eu indico os vídeos que a gente fez. São vários sobre reforma administrativa. 2 análises longas e várias análises curtas. Hoje a gente quer fazer uma análise curta sobre a exposição de motivos do governo para justificar a reforma administrativa. Exposição de motivos, para quem não sabe, são as justificativas do governo para estar apresentando aquelas modificações na Constituição. Por exemplo, se o governo quer mudar algo de forma tão radical,
na gestão do governo, na gestão do Estado, da máquina pública, ele precisa dar seus motivos. Eu vou pegar aqui uma questão que envolve a educação, uma das grandes despesas do governo que ele quer se livrar de ter. O governo diz, na exposição de motivos, que um dos documentos balizadores para a reforma administrativa no campo da educação é um documento do Banco Mundial, eu vou ler aqui para não cometer erros, é um documento do Banco Mundial chamado um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público do Brasil. Vejam o que ele fala sobre educação, depois a gente fecha. Eu passo a ler, agradecendo, fazer uma janela ao companheiro que se dedica às contas públicas, Paulo Lindsay, que fornece sempre essas dicas para a gente, é um estudioso das contas públicas, do representante sindical do IBGE e militante da Auditoria Cidadã, uma entidade que vocês devem conhecer. Bom, diz esse documento do Banco Mundial, um ajuste justo. Justo para quem? Lá, as despesas públicas com ensino fundamental e médio apresentam ineficiências significativas e o mesmo nível de serviços poderia ser prestado gastando 1% a menos do PIB em nível local. Ou seja, o Banco Mundial, cujos filhos, nenhum dos seus técnicos, nenhum estudou em colégio público brasileiro, que tem como diretor o Weintraub, o ex-ministro da Educação, que odeia educação. Bom, ele disse que a gente poderia fazer a mesma atividade com muito menos gastos. E quais são os cortes que ele apresenta? E olha como a reforma administrativa ajuda nesses cortes. Uma análise da eficiência intermunicipal demonstra que o desempenho atual dos serviços de educação poderia ser mantido com 37% menos recursos no ensino fundamental e 47% menos recursos no ensino médio. Ou seja, o que o Banco Mundial está dizendo é que o governo gasta muito dinheiro com o ensino fundamental, numa população que a gente sabe que tem carências terríveis de ensino, né? Ele sugere que se corte mais de 1/3 da verba do ensino fundamental e quase a metade da verba do ensino médio. Mas vai mais. O aumento do número de alunos por professor... desculpem. As baixas razões aluno-professor, ou seja, o Banco Mundial acha que a nossa sala está vazia, as nossas salas de aula. Eu sou professor, quem é professor sabe que não está, né? As baixas relações aluno-professor representam a principal causa de ineficiência. Professora vendo esse vídeo, isso é ineficiente porque você tem poucos alunos para dar conta. O aumento do número de alunos por professor em 33% no ensino fundamental e em 41% no ensino médio economizaria 22 bilhões de reais. Ou seja, sabe aquela sala do ensino médio que tem 50 alunos às vezes lotada? O Banco Mundial sugere que ele aumente essa lotação em 41%. Então tem 50 alunos, vamos botar aí mais as salas menos lotadas, vamos botar mais 20 por aí, né? Mais 15. E ele também fala que isso poderia ser realizado ao permitir simplesmente o declínio natural do número de professores, sem substituir os profissionais que se aposentarem no futuro até se atingir o que eles chamam de razão eficiente aluno-professor. O que isso tem a ver com a reforma administrativa? Esse texto baliza a reforma administrativa. Ele é base. Quando eu crio uma situação de carreiras frágeis, em que as pessoas não têm perspectiva de futuro, já não tem de aposentadoria, não tem de futuro, o número de professores vai diminuir. Quando eu crio uma situação que permite, como eu falei em vídeos aqui atrás, a privatização imediata de qualquer instituição pública, inclusive escolas, podem ser privatizadas imediatamente, sua gestão pode ser transferida para a iniciativa privada imediatamente após a aprovação da reforma, a gente vai ter escolas geridas com poucos professores e salas lotadas, escolas públicas geridas por organizações sociais ou por empresas, como eu disse aqui, próximas a prefeitos ou a governadores. É isso que a reforma está fazendo. E eles vendem isso como eficiência econômica, porque o Estado tem muito gasto. O governo brasileiro, o Estado com E maiúsculo, que é o governo brasileiro, não tem muito gasto. Ele gasta mal. E cada vez mais o que eles querem é que ele continue gastando mal. Gastar mal, para mim, é gastar menos com o povo e mais com dívida pública, mais com o mercado financeiro. É isso que essa galera está defendendo. Diminuir o número de professores, aumentar o número de alunos em sala de aula,
Não fala uma vírgula em melhorar a estrutura das escolas, privatizar a estrutura das escolas. Isso vale para qualquer órgão. Eu peguei esse documento, o trecho que fala para a educação, porque eu sei que na nossa área ainda tem muita gente que acha que esse governo é uma saída eficiente. Eficiência, ela tem vários vetores. Para o governo ser eficiente é atender o grande mercado, é atender o grande capital. Para você que é trabalhador, da educação ou não, para você que tem filho em escola pública, veja esse vídeo, veja o que o governo está dizendo, ele não está escondendo. O objetivo é aumentar a eficiência para eles. O que é isso? Cortar gastos, cortar número de profissionais, cortar número de escolas, parar de atender o grande público para que esse dinheiro seja encaminhado a quem conta. Os homens ricos, as grandes empresas, os grandes bancos, que têm acesso à lógica do mercado financeiro. A gente precisa se tocar. Isso vai acontecer com educação, isso acontece com saúde. Esse ajuste justo do mercado também fala em saúde. Também fala em previdência. Por que eles alteraram a previdência? É para cada vez mais transformar o gasto obrigatório do governo real em algo que se possa rapinar e encaminhar ao mercado financeiro. Então, quando o governo diz que não tem dinheiro, ele tem muito dinheiro. Ele tem pouco para a ganância de quem o quer explorar. E agora, você sendo profissional da educação ou você tendo seu filho na escola pública, veja esse vídeo. Eu acabei de ler aqui o que está escrito. Qual é a vontade do governo? Está escancarado. A gente vai deixar o Congresso votar uma reforma que destrói, não o privilégio do servidor público, isso é mentira, mas que destrói o serviço público como um todo? A gente precisa reagir.